Tá. Certo. Após o nosso evangelho, então, aprendizes do evangelho, lá no andar intermediário, não é isso? E... curso básico. Então, diferente. Não é aprendiz. O curso básico do aprendiz do evangelho. Então, focado nas vivências do evangelho, aplicadas ao nosso cotidiano, para a gente aprender e colocar em prática todos os ensinamentos aí com a nova roupagem, com tudo que a gente viu. Porque, como disse o Henrique aqui há algumas semanas, o evangelho daquele tempo precisa ser interpretado e adaptado para os dias atuais. Então, também temos o grupo de estudo Joana de Ângeles, aberto a todos os interessados. É um grupo de estudos e acolhimento, atitudes de amor. Turmas 2026, né, Leninha? É isso. Online através do Google Meet. Sextas-feiras alternadas, das 8h45 às 10 da noite. Início dia 23/1, já começou. A Mocidade Espírita retoma as atividades no domingo, dia 1º de fevereiro, das 9 às 11 horas da manhã, lá na sala Doutor Maurício. Vamos agradecer o público que veio ontem assistir a palestra em comemoração do aniversário do Paz e Amor. Já fiquei sabendo que foi uma excelente palestra, ministrada aqui pelo nosso querido companheiro Abel. E com certeza foi de muita valia para nós todos. Principiante Espírita também começará no dia 4/2. Esse é voltado mais para a formação de quem quer ser um trabalhador da casa, assim como todos nós aqui, passamos pelo principiante, então é um bom curso que vai dar uma bagagem muito legal. Início dia 4 de fevereiro, às 2h30 da tarde. Bom, eu vou também divulgar a nossa reapresentação da peça do fim do ano, que a gente fez aqui do Teatro do Paz e Amor. A gente vai reapresentar no dia 7 de fevereiro, e eu acho que vai ser às 8 horas da noite, cai no sábado. Então, quem não veio no fim do ano, terá uma nova oportunidade de nos assistir, e com o tema aí da reencarnação, conforme a gente sempre aborda aqui, com uma temática mais sensível, porém muito tranquila. A peça, o texto é descontraído, vocês vão gostar bastante. A casa pediu para divulgar que a entrada continua sendo franca, mas quem puder trazer uma lata de leite integral para a gente ajudar as nossas assistidas, será muito bem-vindo, uma ajuda muito oportuna. Vamos lá. Leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial, o nosso companheiro Carlos Alberto Dias. As vibrações gerais e dos passes... Você que vai fazer? Marcelo Fernandes vai fazer. Eu achei que ele era o palestrante. As vibrações das águas e a prece final, David Carini. O tema da palestra é o Evangelho, capítulo 23, Moral Estranha, itens 7 e 8. Agora sim, o expositor da noite é o nosso querido companheiro Tiago Matias. Prazer tê-lo aqui para falar conosco, trazer as palavras dele, que ele é muito estudioso e muito competente no que faz. Então, um ótimo trabalho para todos nós. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não. Então, vocês sabem que devemos todos desligar os nossos celulares, né? Então, um abraço, bom trabalho para todos nós. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus abençoe nossas palavras. A mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Acorda e ajuda. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo,
as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Agora eu vou ler sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o texto. E a outro disse Jesus: segue-me. E este respondeu: permite ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Já um outro disse-lhe ainda: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Essa mensagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 62. Agora vamos elevar os nossos pensamentos na imagem tão adocicada do nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus. E pedindo, suplicando que Ele nos conforte e que nos dê a intuição para que a gente possa absorver tudo aquilo que o nosso colega Marcelo vai preparar e que necessitamos ouvir. E que todas as palavras que nós ouvirmos, nós conseguimos colocar no nosso dia a dia, e exemplificando e cada vez observando mais os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, Senhor. O palestrante é o Tiago Matias, viu, gente? Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos, que Jesus nos envolva durante a noite de hoje. Agradeço imensamente a vibração de cada um de vocês, por mim, pela casa, a equipe tão amorosa que sempre me recebe e me dá a oportunidade de aprender um pouquinho mais e crescer junto com vocês. Bem, o texto que está projetado aí está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Kardec, com auxílio da espiritualidade, recolheu esse texto de uma passagem de Lucas, né? E o Evangelho ele é bastante reconfortador para a gente, na maior parte das vezes, né? Mas, às vezes, além do conforto, ele nos coloca em situação de desafio intelectual, emocional. E os textos que foram recolhidos nesse capítulo, não à toa, no Evangelho segundo o Espiritismo, já estão na parte final, né, no capítulo 23, são textos que quase sempre nos levam a uma reflexão mais profunda e até às vezes a incompreensão, né? É um texto que fala, por exemplo, como está transcrito aí, que nós, literalmente, não deveríamos nos preocupar em enterrar os nossos mortos ou os nossos desencarnados. E um pouquinho para frente ainda Jesus repete um texto que está em Mateus também, né? Aqueles que quiserem o seguir, que abandone, que deixe, que não olhe para trás em relação aos seus pais, à sua mãe, a seus irmãos, à sua família. E aí a gente se pergunta, né? Primeiro, por que Jesus foi tão duro? E alguns até questionam, antes disso, será que essas palavras são de Jesus mesmo? Nós temos que pontuar algumas questões, por isso que eu disse que às vezes o Evangelho nos desafia, né, a um estudo um pouco mais detido, mais cuidadoso. E esse é um texto que não se basta na sua literalidade. Se nós lermos esse texto na letra fria que está projetada aí, de fato, esse texto parece incongruente. Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Honrai seu pai e sua mãe,
Jesus nos aconselhou, nos orientou a sermos caridosos para com nossos pais. Por que Jesus diria depois para não olharmos para trás? Esquecermos ou abandonarmos, em alguns evangelhos, palavra até mais dura, os nossos pais. Em outro trecho do evangelho, em vários outros, Jesus também nos ensinou, exemplificou a sermos caridosos, para com a dor dos outros, com as dificuldades, e como internalizar, como aconselhar as pessoas a, literalmente, não se preocupar com aqueles que deixaram a matéria. Nós podemos colocar aqui como espíritas, que desencarnaram. Seria um contrassenso, vocês não acham? Prega a caridade a vida toda, exemplifica, e Jesus não estaria dando importância para o sentimento que nós nutrimos pelos nossos e que vão para a espiritualidade antes da gente? Seria um contrassenso. Então nós não podemos ler as palavras que estão transcritas aí na sua literalidade. Nós temos que considerar primeiro o quê? Fiz algumas colocações aqui para a gente. Quando que o Evangelho foi escrito? Eu acho que poucos lembram ou já passaram por essa informação. Os Evangelhos, eles não foram escritos por Jesus, eles foram relatos que foram feitos sobre Jesus, pelos evangelistas, e nós aqui na doutrina nos orientamos por 4 evangelistas. 2, eles não foram escritos na mesma época em que Jesus viveu aqui na Terra, mas alguns anos depois. Alguns 60, outros 70, Se eu não me engano, o mais recente data de 80 anos depois da encarnação, quase 80 anos, se eu não me engano, quase 70 anos. Então, essa é uma questão importante. Por quê? Quando eles foram escritos, os evangelhos, já não era a época em que Jesus estava aqui, e vamos convir que 60, 70 anos provocam bastante modificação no contexto, então nós temos que considerar isso também. E uma outra questão bem técnica, Jesus viveu entre os judeus que falavam o hebraico, em especial um dialeto que é pouco usual e bem difícil, que é o aramaico. Falava em aramaico, a sua vida foi contada, foi descrita alguns anos depois por outras pessoas. E os primeiros registros que nós temos, os mais antigos que foram recuperados, eles não estão em aramaico, eles estão em grego. E é do grego que foram traduzidos os evangelhos para as diversas línguas, inclusive para o idioma português. Por que eu tentei resgatar esse contexto histórico? Porque o primeiro alerta que nós devemos ter é que estas palavras, não podem ser lidas literalmente, porque elas serviam para o contexto da época de Jesus, há mais de 2000 anos. Não dá para afirmar que as palavras tal como foram registradas foram ditas exatamente assim, porque na tradução, algum significado pode ter sido alterado. Quem fez o relato, os evangelistas, eles podem ter colocado palavras que não foram exatamente aquelas que Jesus disse na literalidade. E eu acho que o mais importante, as palavras registradas naquela época, elas não têm o mesmo sentido que elas têm hoje em dia. Então é muito provável que de quando Jesus encarnou, para quando o Evangelho foi escrito e para quando o Evangelho foi traduzido do grego e replicado, algum sentido tenha sido modificado, algum sentido tenha sido perdido, e mesmo o contexto que foi dito aquilo pode ter sido alterado. Um exemplo, que a doutrina bem nos explica. As famílias na antiguidade tinham laços bem menos sólidos do que as famílias de hoje. Elas eram maiores, tinham mais filhos. As pessoas que viviam na mesma casa não era só o que nós chamamos de núcleo principal da família, pais e filhos, mas envolvia tios, sobrinhos, de forma tal que até o povo que vivia a época de Jesus, menos evoluído, por óbvio, do que nós somos hoje moralmente, estabeleciam laços muito mais frágeis com os seus.
Então, dizer naquela época, abandone ou deixe para trás a sua família, tem um significado muito diferente do que seria dito hoje, do que nós entenderíamos hoje, por abandonar ou deixar ou não olhar para trás para os nossos pais. Então, só aí já é um significado importante para ser considerado. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Tiago, então por que nós continuamos a estudar essa passagem? Por que Kardec, no século XVIII, trouxe essa passagem se o Espiritismo é uma atualização do cristianismo? Porque Jesus, o Espírito mais puro, mais sábio que já encarnou, mesmo há mais de 2000 anos, disse coisas muito importantes que nos servem até os dias de hoje. Nós é que precisamos entender esse sentido profundo. E se eu pudesse anunciar a principal mensagem com a qual nós devemos nos preocupar e atentar para esse trecho do Evangelho, relativo a esse trecho do Evangelho, é: cuide da sua vida futura. Essa é a principal mensagem que está por trás desse texto. Cuide da sua vida futura no sentido de atente, se preocupe mais com a vida para além da matéria. Isso nós já conseguimos entender nos dias de hoje. Jesus disse isso há 2000 anos e talvez não fizesse sentido, ou esse sentido nem fosse possível à época. Mas hoje, muitos séculos depois, com a doutrina que nos ensina que essa vida que nós vivemos materialmente é passageira, não é a única, não é a nossa primeira e nem será a nossa última, a nossa preocupação principal deve ser com os interesses da alma, com os interesses do espírito, quando desencarnar, portanto, com as nossas virtudes, que os nossos interesses materiais, assim como a nossa vida, são passageiros. Esta vida é efêmera e, portanto, passageira, né? Aquilo que constitui os interesses que nos envolvem, a roupa que vestimos, o emprego que temos, a comida que comemos, apesar de necessários, não devem ser os nossos interesses prioritários. Então, de novo, se existe uma grande lição por trás desses trechos do Evangelho que foram lidos no início, é essa: alcançar o que Jesus chamou do reino dos céus, da vida eterna, significa o quê? Nós continuamos vivos. Alcançaremos o reino dos céus e a vida eterna se de fato vivenciarmos as virtudes e os valores que são mais importantes para esse tipo de vida, que não é essa vida que nós vivemos. Ou seja, quando nós deixarmos o apego, e isso não se refere apenas a bens materiais, como o carro, a casa que nós temos, porque nós também nos apegamos a pessoas, a posições, a tudo que nós, em relação a que nós nutrimos sentimento de posse excessiva, isso significa um apego. Então, quando nós deixamos de priorizar, né, essa posse exacerbada, quando nós deixamos de dar prioridade às utilidades da matéria, transformando-nos em escravos, dependendo excessivamente dessas questões materiais, aí sim nós estaremos caminhando conscientemente para a vida plena. Aí sim nós estaremos caminhando verdadeiramente para o reino dos céus, que não é um lugar, né, onde nós vamos acordar quando desencarnarmos, que terá um arco-íris lindo, anjos cantando. Lógico que o nosso estado de espírito pode nos levar, quando nós desencarnarmos, para um lugar que se assemelha a essas características, né, que nós até encontramos em alguns lugares aqui da Terra. Mas o reino dos céus, a vida plena, não é propriamente um lugar. É um estado de espírito, para o qual nós poderemos ser atraídos e compartilharmos com aqueles que estiverem em sintonia conosco neste mesmo sentido, se nós não estivermos não só na hora do nosso desencarne, mas durante toda a nossa vida, virmos nutrindo esse sentimento de priorização dos valores, de dar prioridade aos valores da alma, as nossas virtudes,
aquilo que nós construímos e que será verdadeiramente importante, não só para esta vida que nós estamos vivendo, mas para todas as outras que virão. E daí sim, nós teremos de fato nós estaremos priorizando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é pleno. Lógico que com isso Jesus não quis dizer que nós não devamos, por exemplo, nutrir o sentimento de gratidão, de homenagem até, de lembrança com carinho daquelas pessoas que deixaram essa vida encarnada antes da gente. Não foi isso que Jesus disse. Senão, como eu disse no início, Jesus estaria contradizendo as suas lições verdadeiras, que são as lições de amor e de caridade. Não foi isso, né? Mas, não se tratando de desrespeitar os que desencarnaram, Jesus quis nos orientar para que nós não nos apeguemos excessivamente à matéria. Para que nós utilizemos esse corpo que nós temos, a casa que nos abriga, o carro que nos transporta, a roupa que nos veste, a comida que nos alimenta, todos necessários. Porque se não fossem necessários, nós não estaríamos nesse plano. Nós estaríamos num plano em que a matéria não é mais necessária ou é menos necessária do que nós precisamos ainda. Mas que nós utilizássemos tudo isso com a parcimônia, com o verdadeiro emprego, com o cuidado necessário para alcançarmos valores mais importantes. Ou seja, para que esta matéria fosse instrumento, meio e não fim. Né? Para que a fortuna que eu tenho, ou o pouco dinheiro que eu tenho, ou até a falta dele, me servisse para aprender lições outras, me servisse para empregar, para não só o meu bem, mas para o bem das pessoas que estão ao meu redor, para que fosse ponte para o meu crescimento, para a minha educação, para a minha evolução, para a minha moralização. Nós não podemos esquecer que o corpo em que nós estamos, que talvez seja o espelho ou a manifestação mais concreta e mais próxima que nós temos da matéria, né? Nós praticamente não nos imaginamos, somos tão apegados que não conseguimos nos imaginar sem os nossos corpos, não é mesmo? Então, se nós encararmos esse corpo apenas como um instrumento que nos serve para aprendizado aqui na Terra, mas que não representa a nossa essência, nós podemos estender esse tipo de raciocínio para as outras searas da nossa vida. Pensando que tudo que nós temos, tudo que nós tocamos, toda a matéria que nos circunda, inclusive as pessoas que estão conosco encarnadas, passam. Não vamos esquecer, né? O recado que Maria Santíssima, por meio de Emmanuel, disse a Chico quando ele estava num momento de crise. Isso também passa. Tudo passa. Né? E nós vamos ficar com o que passa? Nós vamos ficar apegados com o que passa? Ou precisamos já começar a tentar, a valorizar, a priorizar aquilo que trouxemos conosco, que vamos angariar ainda nessa vida e que levaremos para as outras existências? Estamos cultivando verdadeiramente esses bons sentimentos, essas virtudes, esse crescimento da nossa alma, ou estamos dando prioridade para as questões da matéria? De novo, não vou galvanizar, como diz a mensagem inicial, não vou vilipendiar o meu corpo, não vou desrespeitar a memória dos meus e dos amigos e parentes dos meus conhecidos que desencarnaram. Mas eu preciso pensar o quê? Quando Jesus disse que os mortos, ele foi duro nessa parte, e por trás dessa frase há muito significado, que os mortos enterrem os seus mortos. O que foi que ele quis dizer com isso? Que aqueles que estiverem ainda, infelizmente, presos à matéria, sem consciência da sua vida verdadeira, que é a vida espiritual e não a vida material, esses já vivem encarnados, mas mortos.
Mortos porque não despertaram para o que realmente é importante para a sua existência. Foi nesse sentido que ele disse: aqueles que ainda não despertaram para a vida espiritual estão mortos e vão continuar a viver essa vida ainda apegada à matéria, com aqueles que continuam também não despertos, que continuam mortos. Então, na verdade, Jesus quis nos incentivar a esse despertamento dessa situação de apego à matéria excessivo, a prisão que muitas vezes nós estamos, às nossas ilusões, que nós devemos sim nos ocupar dos assuntos terrenos, mas apenas na medida em que eles são necessários para o nosso crescimento. É lógico, pessoal, que tudo isso não é simples. Nós estamos em um planeta ainda essencialmente material. Se nós não tivéssemos esse apego, nós estaríamos num planeta menos materializado, em que as pessoas já vivem mais plenamente esta vida espiritual. Mas não, nós ainda estamos num planeta excessivamente material, e por conta dessa nossa afinidade com esse tipo de pensamento, nós ainda temos muita dificuldade em desapegar. É só imaginar o quanto nós dedicamos nos nossos 80, nos nossos 70, alguns nos seus 90 anos, às questões da matéria. Enquanto essas questões ainda ocupam a nossa vida. Precisam ocupar, mas ocupam muito ainda, Nós trabalhamos uma vida toda, nós pensamos em planos materiais uma vida toda, quero conquistar uma casa, preciso desse emprego, depois isso a gente transmite para os nossos filhos quando temos, você precisa também ter uma profissão, precisa ter seu bem, enfim. Quase a totalidade da nossa vida está envolvida com preocupações materiais. Como nós podemos, e aí já encaminho para o meu fechamento, começar a exercitar esse desapego? Jesus nos deu algumas indicações e nessa passagem ele reforça isso com a parte talvez mais difícil de nós compreendermos hoje em dia, mas que está mais presente na nossa vida, com encarar a nossa família encarnada com um sentimento de renúncia. Quando ele disse naquela parte, o olhar deixe para trás, mãos ocupadas com o arado, não tem tempo para ficar olhando para o que está atrás, o que ficou para trás. Ou em outras passagens, em Mateus, por exemplo, esqueça dos seus pais, dos seus irmãos e segue-me. Parece que Jesus foi mais duro ainda nessa parte, Mas também por trás dessa passagem há uma dica, uma orientação muito importante, a partir da qual a gente pode começar a exercitar esse desapego, Porque por trás desse pedido de Jesus, além da mensagem do desapego, está uma mensagem ainda mais sublime, que é a mensagem do amor na forma da fraternidade. Mas como Jesus nos pediu fraternidade, pedindo para que a gente deixasse os nossos pais, de novo, não foi literal. Não foi literalmente que ele disse isso. Por trás disso está a mensagem seguinte: esta família na qual nós estamos hoje faz parte de uma família maior, que nós precisamos constituir e nos irmanar ao longo das nossas diversas encarnações. A primeira mensagem é essa: o pai, a mãe, os irmãos e os filhos que eu tenho fazem parte ou foram convidados e aceitaram em nós também o convite para estarmos juntos, para que nós aumentássemos a nossa verdadeira família, a família espiritual, que não necessariamente está conosco nessa encarnação. Muitas vezes, boa parte deles está desencarnado neste momento, outros encarnaram em outras famílias materiais, e ao longo das nossas diversas encarnações, se nós cultivarmos o verdadeiro amor, apesar das dificuldades que são grandes no lar, nós tendemos a aumentar essa família,
Olha como Jesus é generoso. Nós podemos, se quisermos, constituir uma grande família, que é a família espiritual, em que nós não teremos apenas um pai, uma mãe, alguns filhos e irmãos, mas nós teremos verdadeiramente toda a humanidade como parte da nossa família. E em relação a quem nós exercitaremos o verdadeiro amor, que é o amor desapegado, que é o amor fraterno. Quando eu estava revendo e reestudando esse tema, eu me lembrei de uma professora minha, muito querida, que me disse uma vez, ela é ateia, inclusive, algo que me marcou muito sobre essa questão dos laços consanguíneos e materiais. Porque nós ainda vivemos a fase de amarmos ou querermos e nos esforçarmos para amar verdadeiramente aqueles com quem mantemos laços sanguíneos apenas, ou mais estes, do que todos os outros com quem nós convivemos. E ela me dizia à época, ela vivia um relacionamento bastante conturbado com as filhas dela naquela época, e dizia que, assim, Tiago, eu agora quero começar a exercitar um amor não material. Ela não utilizou esse termo, porque era ateia. Um amor não sanguíneo. Né? Eu quero amar as outras pessoas de uma forma diferente, que eu preciso amar as minhas filhas, porque são do meu sangue. E à época, com um jeitinho, né, eu tentei, na minha pequenez e na minha ignorância, ajudá-la a refletir a respeito da não necessidade, nós não precisamos amar os consanguíneos porque eles têm o nosso sangue. Estar nesta família, na consanguinidade, é uma oportunidade, como eu disse, de aumentar a nossa família espiritual. Mas nós devemos caminhar para o amor verdadeiro, para com relação a todos, independentemente dos laços materiais que temos, porque eles também passam. Nós verdadeiramente amaremos a todos quando nós não distinguirmos quem tem laço consanguíneo com a gente e quem não tem, né? Nós estamos muito longe disso. Muitas vezes nós temos dificuldade, como essa minha professora tinha, de amar as próprias pessoas do nosso núcleo familiar, que a sociedade convencionou no momento em que nós estamos, que nós deveríamos amar mais que os outros. Mas Jesus nos deu essa oportunidade. Comecemos por esses laços consanguíneos. Ali nós teremos as lições mais difíceis. Superando essas lições, nós vamos encarnar em outras famílias. E aos poucos nós vamos nos desapegando destas pessoas e vamos começar a amar essas pessoas com a nossa alma, independentemente do laço de parentesco que nós temos para com elas. Eu vou ler uma mensagem curtinha para nós encerrarmos, porque eu já vi que a luz acendeu há algum tempo e eu já utilizei um tempinho a mais que eu não poderia. Mas a mensagem é muito bonita, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, falando desses laços. Cruzes. O ser humano está fadado à glória estelar que se desdobra da intimidade dos sentimentos virgens na direção da conquista dos valores imperecíveis do espírito. No aparente paradoxo das propostas do Mestre, quais aborrecer-se dos familiares do mundo, das paixões, preferindo o reino dos céus, de Deus, há um significado muito especial. Deixar os mortos enterrar os seus mortos, optar pela espada, pelo fogo, em vez de pela comodidade, pela paz estagnada, representa um convite severo à consciência para que se resolva pelo que se lhe é mais importante. Esses ensinos estão fundamentados na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e aspirações humanas, na conquista das questões secundárias, ante as essenciais para a existência feliz, aquela que é duradoura e real.
torna-se inevitavelmente necessária a decisão pela vida futura enriquecedora, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impositivos constritores da dependência física. Que Jesus nos envolva e nos abençoe durante toda a semana. Boa noite. Tiago, parabéns pela palestra, muito clara, muito didática, que resume para a gente uma mensagem de fraternidade muito acolhedora e muito importante para os nossos dias atuais. Vamos começar então a segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente peço a todos que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médiuns transitarem durante os passes. E pedimos então aos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam ao longo desse dia com tanto carinho, que iniciem essa segunda etapa do trabalho. Vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades. E assim juntos, vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e para o nosso espírito, banhando nossos centros de força, para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos, e com seu sorriso largo, assim dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciando pelo nosso coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossas mentes para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura de nossa testa, onde a equipe de psiquiatras coordenados pelo Dr. Monroe trabalham ali para o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que ela nos oferta. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório, todos respirando profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o sistema sanguíneo, vibrando por esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Rogamos a doutora Carmen, a doutora Mitsue e os nossos geneticistas para olharem pelas nossas irmãs que têm o desejo de serem mães e que estão nesse momento em sintonia com as nossas vibrações. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central,
finalizando em nosso coronário novamente. Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra os maus pensamentos, más energias e más ações, e vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar conosco nesse momento. Pedimos a Ele e a espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Vamos agradecer a Deus não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar, mas agradecemos também as provas e desafios pelos quais passamos nesse momento, as dificuldades e obstáculos, porque sabemos que eles são necessários para o nosso resgate e nossa evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria e coragem para entendê-los e superá-los com integridade. Vamos brigar pelos necessitados e moradores de rua que estão à procura de dignidade, pelos desempregados que estão à procura de um emprego, pelos hospitalizados que estão em busca da cura e pelos enfermos que estão em busca de sanidade e equilíbrio. Que sejam eles e sejamos nós, todos amparados pela misericórdia divina, com amor, com esclarecimento, coragem e perseverança em nossa evolução espiritual. Vibremos ainda pelos nomes que foram depositados nas urnas, estejam eles encarnados ou desencarnados, rogando a espiritualidade que os acompanhe, que os inspire, os ampare na sua trajetória espiritual. Vibremos pelos líderes mundiais para que haja mais tolerância, união e paz. Como aprendido na palestra de hoje, que eles possam refletir e reavaliar a priorização de interesses meramente materiais e possam ajudar as pessoas, sob sua administração, no caminho de suas vidas plenas e na valorização de suas virtudes, sempre rumo à evolução e ao crescimento pessoal. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados ou desencarnados, que a caridade em suas mais diversas formas continue sendo uma das suas principais missões. Para finalizar, pedimos ao nosso irmão Ismael, governador e protetor do nosso Brasil, que cuide e que todos os que necessitem de auxílio neste momento. Agradecemos a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse bálsamo de reabastecimento. E agradecemos acima de tudo a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos então às vibrações das águas e para a prece de encerramento com nosso irmão Karine. Mantendo o campo vibratório em equilíbrio, vamos, queridos amigos, mentalizando os vasilhames que trouxemos e os que não trouxeram, mentalize o lar, o filtro, a jarra, para que não somente nós, mas aqueles que deixamos no nosso lar também possam se beneficiar dessas bênçãos. Que a equipe espiritual, os médicos de Jesus e da espiritualidade, possam trazer para nós a justa medida das nossas necessidades. Primeiro equilibrando o nosso campo mental, o nosso pensamento, a nossa forma de encarar a vida. Que esta água possa ajudar a nos discernir e organizar os nossos pensamentos, para o nosso coração
e para as nossas emoções, para que tenhamos paz, para que tenhamos, Senhor, aquilo que tanto procuramos e muitas vezes não alcançamos, enxugar as nossas lágrimas, as nossas dores e termos o equilíbrio. Que esta água possa trazer este remédio para o nosso coração e para o nosso corpo espiritual e para o nosso corpo físico, nas nossas enfermidades somáticas e psicossomáticas, trazendo a resignação das provas que temos que passar, das coisas que temos que sofrer em Teu nome, Senhor, para alcançarmos a Tua paz. E esta água possa nos trazer este discernimento, possa nos trazer esta paz que tanto necessitamos. Encerrando, Senhor, este trabalho, essas bênçãos de luz que a espiritualidade traz a todos nós, no entendimento da palavra falada aqui, agradecemos-te, Senhor Jesus, divino médico de nossas almas. Ampara-nos, Senhor, na jornada, para que possamos ser merecedores da Tua salvação, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde, muito trabalho, equilíbrio. Possamos ter uma boa semana pela frente. Vamos em paz aos nossos lares. Que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.